O meu nome é Michele, eu sou a idealizadora da marca Radal Joias e estou nesse mercado de semijoias há quase 30 anos. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque em algum momento você está entrando nesse universo das semijoias. E eu resolvi fazer um compilado de informações aqui para que eu possa estar compartilhando um pouco do meu conhecimento desse mercado e te ajudando a vender mais nesse teu novo negócio. Então a ideia aqui é trazer algumas perguntas que são muito corriqueiras e eu vou respondendo. Conforme outras perguntas forem surgindo, nós estaremos atualizando esse material. A primeira pergunta é: o que são semijoias? As semijoias, elas são peças de alta qualidade, que elas recebem uma camada de ouro através de um processo eletroquímico chamado galvanoplastia. Em poucas palavras, esse processo da galvanoplastia é o responsável por depositar uma camada de metal sobre a superfície da peça. Ou seja, como nesse exemplo, uma corrente em estado bruto que depois do processo de galvanoplastia fica com essa aparência de uma joia de verdade. E são essas camadas que são depositadas através do processo de galvanoplastia que são as responsáveis pela durabilidade ou não, no caso, de uma semijoia. Semijoias ou joias folhadas a ouro, então, são diferentes de bijuterias. Elas não oxidam facilmente e, em se tratando da Radal, elas vão conferir durabilidade e são antialérgicas de verdade. Quem sinalizar para você que não compra esse tipo de produto porque é muito alérgica, é totalmente alérgica, a minha sugestão é: convide a experimentar, escolhendo daqui a pouco o produto mais em conta que você tenha do seu mix. Porque essa pessoa que se dizia alérgica até então vai se surpreender com o resultado. Por isso, do investimento de um produto mais em conta, para que ela possa viver essa experiência e com certeza ela vai voltar para te contar e vai continuar a comprar de você, porque ela vai entender que é de verdade, é antialérgica mesmo. Então lembre-se, o produto que nós estamos vendendo não são bijuterias baratas. São produtos de qualidade que transmitem valor, estilo e confiança. Uma outra pergunta que sempre é recorrente aqui é se a Radal segue algum padrão de design. Então, eu tenho que responder para vocês que sim. Nós sempre buscamos as tendências, o que vai usar na próxima estação, mas a gente sempre busca fazer peças clássicas, porque o clássico, ele nunca sai de moda, ele é sempre atemporal, ou seja, ele vende o ano todo. Você pode investir no mix e vai continuar vendendo, sem aquela ideia de que eventualmente vai parar de vender porque é uma determinada cor ou algo assim. Eu costumo dizer, em se tratando de design, de moda, que todo excesso, principalmente quando a gente fala de peças grandes, extravagantes, dependendo da composição que a pessoa pode usar indevidamente, pode remeter ao brega, ao cafona. Por quê? Porque eu entendo que a elegância não está no excesso. Por isso que as peças certas, delicadas, bem combinadas, elas tornam uma mulher sempre elegante. É aquele princípio de que o menos é mais. Uma outra questão importante é no que diz respeito à garantia. Nós sempre vendemos a ideia de que todos os nossos produtos têm 1 ano de garantia e isso passa a ser um diferencial. Por quê? Porque é uma garantia real, é uma garantia que realmente existe. Mas como que nós processamos essa questão da garantia internamente? Nós sempre enviamos para os nossos lojistas, parceiros, revendedores, essa tabela de cuidados que nós montamos com todo amor e carinho. Nessa tabela existem todos os problemas que podem eventualmente acontecer numa joia, o que ocasiona e como que se soluciona. Então, essa tabela, a minha sugestão é que todas as pessoas que estejam começando tenham acesso a ela, possam ler e decorar se for preciso. Então as pessoas me perguntam: Michele, quais são as dicas que tu dá para que a joia fique bonita, que ela tenha essa durabilidade? Sim, porque quando a gente fala de durabilidade, a gente precisa mencionar o slogan que a Radal adotou já tem algum tempo,
que é feitas para durar. Então a gente faz jus a esse slogan e é natural que a gente possa então aqui dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, evite perfumes e cremes diretamente na peça. Ou seja, eu estou me arrumando para sair, a última coisa que eu vou fazer é colocar as minhas joias. Eu tô lá querendo, ansiosa para passar o meu álcool gel na mão ou aquele meu creminho cheiroso. O que que eu faço? Eu retiro as minhas peças, coloco elas no ladinho, lavo as minhas mãos e depois eu passo o creme. Por quê? Porque o creme acumulado na peça pode gerar o quê? Pode gerar uma oxidação antecipada e vai danificar e reduzir o tempo de vida útil dessa peça. Uma outra coisa importante que eu gosto de falar é sempre guardar as peças de forma separada. Às vezes a gente coloca num potinho, em cima de qualquer lugar, aquela peça fica pegando poeira, ou se eu coloco a minha corrente junto com os meus anéis, com os meus brincos, vai virar um emaranhado, uma bagunça total. E obviamente que quando eu for querer usar, aquela peça não vai mais estar tão bonita como era. Bom, uma outra coisa importante que fica como dica aqui é com relação aos brincos. Quando as pessoas falam das alergias, muitas vezes a alergia não é por conta da pele. É porque a pessoa dormiu, foi fazer aquele soninho da beleza e não tirou o brinco. O que que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar esse mesmo. O brinco, ele tem o pino e uma tarraxa, normalmente uma borboletinha ou uma tarraxa borboleta maior, que diga-se de passagem é super elogiada aqui na Hadal, porque ela tem uma ideia de que ela não exerce só a função da tarraxa, mas ela consegue dar um up, muitas vezes, para aquela orelha rasgadinha, que está um pouquinho flácida, enfim. Então, esse pininho, muitas vezes, encostando nessa área aqui atrás, ele vai machucar, ele vai lesionar, e as pessoas confundem facilmente com uma alergia, e não é. Fora que também, quando eu não tiro um brinco para dormir, para deitar no meu sofá, eu posso encoscar ele na almofada, tem várias coisas que acontecem ali que podem estar sim danificando o meu produto. Pegando o gancho que eu mostrei os tipos de tarraxa, falando da questão dos pinos dos brincos, eu trago também a importância dessa tarraxinha que nós chamamos de baby, tarraxa baby. São os brincos aqui na Hadal, que agora é uma variedade imensa que nós temos, cujo pininho é mais curtinho e essa tarraxinha evite que o restante do pino bata na pele e machuque. Então, é mais um diferencial que também pode ser agregado no momento da venda. Por quê? Porque não é só para criança, como o nome tecnicamente diz, baby. Serve também para aquelas pessoas que têm os outros furinhos em regiões estratégicas da orelha, não é o meu caso, né? E que muitas vezes preferem um pino mais curtinho para poder ter um bem-estar maior durante o uso. A gente inclusive sabe de relatos de pessoas que fazem as perfurações, usam, né, aquele momento especial lá do pino de aço inox, que existe toda aquela questão que não vai cicatrizar e tal, e que muitas vezes interrompem esse uso do pino de aço inox e colocam o nosso para ter o quê? Mais conforto e uma cicatrização mais rápida. Uma outra sugestão que a gente dá é orientar então os clientes que eles tirem as joias antes mesmo de, eu estou indo para o banho, eu começo a fazer o quê? Tô lá montada nas joias e eu começo a tirar a minha roupa para ir para o banho. Não, vamos tirar as joias antes. Por quê? Porque às vezes eu esqueço que eu tô com uma gargantilha, eu esqueço que eu tô com uma pulseira delicada e acaba que enrosca numa blusa. No inverno, então, isso é muito comum, o enroscar no suéter, na blusa de lã. Isso vai fazer o quê? Vai estragar a joia e vai estragar a blusa também. Então, esses cuidados que parecem assim um tanto óbvios, a gente precisa falar.
A gente precisa orientar, porque quando a gente orienta, a gente evita que o cliente volte depois para reclamar. E muitas vezes, quando ele volta para reclamar, algum desses fatos que eu vou ter narrado aqui para vocês é o que aconteceu de verdade, é o que aconteceu na prática. Porém, isso não é dito pelo cliente. E se eu tenho conhecimento de causa, eu posso questionar. E quando eu questiono, muitas vezes eu tenho a resposta que eu preciso. Uma outra coisa importante que eu gosto sempre de frisar, porque é comum as pessoas falarem do perfume, do creme e tal. Cabelos longos, cabelos cacheados, que às vezes as pessoas têm o hábito de passar creme para fazer algum tipo de efeito no cabelo. E elas esquecem que esses cremes muitas vezes são muito químicos. E essa química, por mais que não afete, não seja colocada em cima do brinco, essa química muitas vezes ela fica circulando na região onde a gente está, né? E acaba acontecendo o quê? Comprometendo o produto, comprometendo o brinco, muitas vezes até mesmo o colar. Fora que os cabelos também, eles precisam ser observados, porque quando eles são longos, muitas vezes, a pessoa está fazendo a ação de escovar, de secadora, escova, e eu tô lá com a minha gargantilha linda, maravilhosa, e o que que acontece? Eu enrosco a escova na gargantilha e o que que acontece? Ela se rompe. Então é um outro problema que muitas vezes a gente acaba esquecendo, não se dando conta, e quando a gente vê, acontece e compromete a qualidade e o tempo de vida útil do nosso produto. Outro ponto, peças expostas no banheiro, por exemplo. Então eu falei que a gente tira a roupa, tiramos as joias antes de ir para o banho e eu largo as minhas peças aonde? Na pia do banheiro. E depois eu faço o quê? Eu esqueço elas lá. O que que acontece nesse ambiente do banheiro, principalmente o ambiente do banheiro? Porque o ambiente do banheiro é um local onde a gente trabalha muito, limpa muito, faz muita limpeza com água sanitária, com produtos altamente ricos em cloro. E o cloro desses produtos faz muito mal para as joias. Muito embora ele não esteja ali naquele momento, ele esteve em algum momento anterior durante a limpeza e as partículas desses produtos químicos ainda estão no ar. E com o bafo do banheiro pode comprometer a qualidade do meu produto. Então se atentem para isso também. Então, dentro de todo esse contexto, desses exemplos que eu trago aqui para vocês, eu tenho também seguido uma pergunta que me fazem. E como que é a questão do banho? Eu posso tomar banho com alguma peça ou com todas as peças? A resposta é depende. Eu até poderia dizer que sim. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu uso normalmente brincos bem básicos no segundo e no terceiro furo. Esses brincos eu nunca tiro. E eu até gosto de não tirar, porque seguido eu tô ali, né, como gestora da Radal, eu tô monitorando que realmente eles são feitos para durar, porque eles não estragam. Só que a questão do banho, ela pode ser altamente problemática, dependendo do tipo da peça. Então, qual que é a sugestão e qual que seria a resposta aqui? Não tomem banho com as suas joias, mas usem uma rotina de limpeza nas suas peças. Quando eu compro um tênis, quando eu compro uma roupa principalmente, ela vai sempre do meu banheiro para a lavanderia. Eu tenho uma rotina de lavar os meus calçados, de lavar as minhas roupas. Eu tenho que criar uma rotina também de lavar as minhas joias. Qual é a rotina de você lavar as suas joias, ou melhor, de você orientar as suas clientes a lavar as suas joias? A receita é super simples e a pessoa vai poder fazer com o que ela tem em casa. Ou seja, um recipiente com água quente, aonde ela vai colocar um pouquinho de detergente neutro. Aqui eu já coloquei, então ele já fez a espuminha. Eu vou mergulhar a peça e vou deixar agir por um tempinho. Se a peça estiver muito suja, pode ser que esse tipo de procedimento não resolva, que necessite vir para a empresa, fazer uma limpeza mais profunda. Mas a ideia aqui justamente é mostrar que com essa rotina diária ou semanal de cuidado com as suas joias,
a gente não vai precisar fazer com que a peça fique tanto tempo suja e por isso que a sujeira vai ser mais facilmente removida. Aqui eu vou pegar uma colher, deixei um tempinho ali agir. Essa peça não estava tão feia. E notem, talvez pelo vídeo vai ficar ruim de ver, mas o quanto brilhosa ela está. Eu vou pegar agora, eu vou secar aqui com o papel toalha, vou tirar a quantidade de água maior. E depois eu vou fazer o uso dessa flanelinha. Essa flanelinha nós chamamos de flanela mágica. Eu vou pegar, vou passar aqui. Percebam que saiu um pretinho aqui na flanela, ó, que é justamente a sujeira do meu corpo que estava impregnada. Então, a água ajudou a remover, a secagem com o papel toalha e essas flanelinhas que nós vamos estar enviando para todas as lojas, sempre temos à disposição, que até fica bacana até como um brindezinho para alguns clientes, mas muitas vezes a flanela também pode ser qualquer outro paninho macio que vocês tenham ou que a cliente tenha em casa. Percebam? A minha peça ficou linda novamente. E essa questão da limpeza também serve para aqueles cabelinhos que sempre ficam, muitas vezes, aqui no fecho, né? Aonde a gente usa atrás do cabelo e a gente também usa para limpar, né? Aproveita esse momento para limpar, tirar algum nozinho que possa eventualmente ter ficado por ter guardado de uma forma, muitas vezes, não tão correta. E a peça tá linda novamente e pronta para usar. Inclusive, vou estar colocando ela aqui, compondo com a gargantilha que eu estou usando. Essas letras, inclusive, são sempre um sucesso, porque a gente tem praticamente todo o alfabeto e vende super bem. Já fica a dica. Mas então, agora a pergunta é outra. Eu fiz a minha rotina diária, de limpeza, semanal, enfim, mas realmente não resolveu. Ou eu tive outros problemas. Como eu faço uso da garantia de 1 ano que a Radal confere os seus produtos? Então, normalmente a garantia, o consumidor tem que chegar até o local onde ele realizou a compra e apresentar a peça com o devido defeito. Que defeitos podem acontecer que realmente são problemas da fábrica para ilustrar aqui? Bom, por exemplo, percebam que uma corrente como essa, se ela tiver que ter um problema de fabricação, ela normalmente vai romper nessas extremidades. As extremidades são sempre próximas do fecho, em se tratando de uma corrente. É aqui que a solda vai dar problema e muitas vezes vai se romper. No meio, quando a gente recebe problemas no meio da corrente, a gente entende que teve força aplicada. Por quê? Porque eu vou poder fazer muita força aqui e esse cordão não vai se quebrar. E eu estou empregando força. Então, quando ela rompe no meio, não é problema de fabricação. Quando ela rompe aqui nas extremidades, é um caso passível de garantia, porque ela teve problemas na solda. Então, é chegar na loja, entregar a peça, a loja vai estar enviando para nós e nós, dentro de uns 30 dias mais ou menos, vamos estar fazendo a devolutiva dessa peça devidamente consertada, trocada, ou se mesmo eventualmente nós não tivermos mais como consertar algum modelo específico e tal, nós estaremos contatando e realizando um crédito para o lojista e ele automaticamente vai fazer para o consumidor que comprou. Esse é um dos casos que acontece e é importante trazer aqui. Outros exemplos que também podem acontecer, que são considerados problemas de fabricação. Eventualmente, o fecho, eu abro, eu fecho e por algum motivo esse engatezinho não engata mais, não fecha mais. Isso é um problema de fabricação. Volta para a Radal. Comprei uma peça e de repente o pino, rapidamente o pino do brinco caiu,
né? Esse tipo de problema só vai acontecer, vai ter que acontecer logo que o cliente comprar. Dificilmente a pessoa vai ficar muito tempo usando e do nada o pino vai cair. Então, normalmente ele cai muito rapidamente. E qual que é a dica, né? Sempre que a gente for tirar um brinco, ter todo um cuidado, né? Porque, de novo, joias são objetos delicados e precisam de cuidado. Então, fica a dica aqui para que você sempre tenha muito cuidado, né, ao receber essas reclamações. Porque muitas vezes, boa parte das reclamações que acontecem, elas são fruto de alguma coisa de força maior que aconteceu na peça. Por exemplo, pulseiras dessa natureza, como que eu estou usando aqui, tá? Elas podem ser facilmente começarem a estragar na parte de baixo. Por quê? Porque se eu manuseio muito as minhas mãos, né? Assim como os anéis é muito comum de acontecer. Eu manuseio muito os anéis, eu faço muitas atividades usando os meus anéis. Eles sofrem muito mais atrito do que, por exemplo, um brinco e uma gargantilha. Então, às vezes, a dica é investiga como é que é a vida do cliente, né? Dessa cliente que está trazendo esse problema. Daqui a pouco ela trabalha muito no computador. Nós já tivemos um caso aqui que rapidamente a pulseira de uma cliente ficou feia na parte de baixo. E eu sempre digo que se a peça tiver um problema de fabricação no que diz respeito ao banho, essa peça tem que ficar feia tanto embaixo como em cima. O mesmo para um anel. Ele tem que ficar feio no todo e não numa área. É porque muitas vezes essa peça sofreu algum tipo de atrito. Essa cliente, por exemplo, nós fomos descobrir, fazendo uma investigação, que a pulseira dela rapidamente tinha ficado feia porque ela era a caixa num supermercado. E automaticamente, num supermercado, quantas coisas passam por ali? Inclusive o problema do banheiro lá, de produtos químicos, essas coisas. Então, esses cuidados merecem atenção para que a peça tenha, então, uma vida útil muito maior. Uma outra questão importante que cabe colocar aqui é como eu faço uso das ferramentas que a Radal me oferece para fazer as reposições dos meus pedidos. Todo o portfólio da Radal está disponível no site, que vai aparecer na legenda, e através do site você vai poder escolher todos os produtos que você quer repor, as novidades e assim por diante. O site da Radal é muito fácil de navegar. Eu tenho aqui todas as categorias, eu consigo ver as novidades e no momento então que eu quero comprar, eu venho ver o preço, mas no caso, todo cliente que já está aqui acompanhando esse vídeo é porque já se tornou nosso cliente. E automaticamente já recebeu então um login e uma senha para fazer o acesso. A pessoa vai vir aqui, vai colocar ver o preço e vai pedir que seja colocado o login e a senha. A partir do momento que eu coloco o meu login e a minha senha, eu consigo visualizar os preços dessas peças e clicar no botão comprar. Vou simular uma compra aqui, como se trata de um anel. Eu vou colocar então que eu quero o tamanho 10, que eu quero o tamanho 8 e que eu quero o tamanho 12. Esse anel tem essa numeração, por exemplo, porque ele se trata de um anel que pode ser vendido tanto para infantil quanto para mingo, por coincidência estou usando o meu, ou também como falange, por isso que ele tem essa numeração pequena, caso fosse usado assim. Clico aqui no comprar, ele começa a montar uma cesta de compras com os meus produtos. Vamos fazer de conta que estou terminando essa compra, venho em finalizar compra. Ir para pagamento, reviso, vou para o pagamento. E aqui no pagamento, quando se trata de clientes habituais da casa, nós não cobramos nada nesse momento, é feito tudo posterior. Clica em negociar com a empresa e aqui eu venho em finalizar o meu pedido. Ele me dá uma revisão e o pedido automaticamente já vai estar aqui no sistema da Radal, pronto para ser processado e produzido.
Quando eu faço um pedido por essa área, que é o portfólio completo da Radal, a Radal pede, como diz ali, cerca de 15 dias corridos para a entrega desse pedido. Mas temos uma outra questão. Eu estou precisando repor o meu estoque de uma forma assim muito rápida, porque as minhas vendas me surpreenderam e eu preciso dos produtos para amanhã. Qual é a solução? Dentro do mesmo site, nós temos um botão que diz entrega rápida. Então percebam, é a mesma área onde eu estava, porém com o botão entrega rápida. Vou clicar nele e eu estou dentro de um novo site com todos os produtos que eu tenho à disposição. Nessa tela, normalmente, o sistema traz a informação de um preço sugerido para o consumidor final, o que também pode ser interessante para quem estiver navegando, porque passa a ser uma referência de quanto esse produto é vendido. Ou seja, se você revende, é uma forma de você entender qual que é mais ou menos o markup que você pode estar aplicando nas peças. E aqui eu faço a compra do mesmo jeito e, lógico, quando eu estiver logada com o mesmo e-mail e a mesma senha, eu vou estar visualizando os preços de lojista, de revenda, como tem que ser. Foi só uma questão para trazer essa informação também para o cliente do preço de consumidor, que muitas vezes é importante, né? E ele ajuda na marcação do preço. E aqui o processo é exatamente o mesmo, eu finalizo a minha compra, esse pedido automaticamente chega no sistema da Radal e no mesmo dia ou no dia seguinte ele é enviado pelas formas habituais de transporte. Uma outra coisa importante a considerar quando a gente fala de pedidos de reposição é a gente ter um entendimento de se aquela demanda que eu tenho para pedir, ela realmente é relevante. Por quê? Porque a gente sempre tem o fator do frete que pode estar interferindo, né? Então, às vezes eu não vou ter o trabalho de montar um pedido com poucos itens, que vai custar mais o frete do que os itens que eu estaria comprando. Então, a nossa sugestão é que você muitas vezes faça anotações, enfim, e no momento em que tiver um volume maior, né, você possa vir e realmente efetivar a sua compra. Uma questão super importante aqui na Radal e que a gente gosta e valoriza muito são as nossas embalagens. Elas são sempre feitas e pensadas com muito amor e normalmente elas são renovadas a cada ano e meio. Então, uma dica super importante é que vocês também observem para essa questão que as embalagens elas estão conversando diretamente com o produto para agregar valor. Então, a nossa dica é que você faça uso dessas embalagens da melhor forma possível, ou seja, observe, né, produtos com valor mais baixo, os embalagens mais econômicas, produtos que merecem uma embalagem mais elaborada, né? Faça uso, inclusive, da nossa fragrância, que ela serve para quê? Para transferir o cheirinho que a gente elegeu para junto do presente do cliente. Lógico, cuidando sempre para que isso seja colocado somente na sacola, nunca no estojo ou diretamente na peça, para que a gente não saia comprometendo o produto desde a nossa entrega. Então, é um cuidado bem interessante que se tem que ter. Uma outra questão importante é, assim como eu tenho que ter um zelo com as embalagens, é um zelo com a minha exposição. Se eu tenho uma loja, se eu só tenho um ponto de apoio de venda, que a loja esteja harmonizada, esteja sempre limpa, que muitas vezes produtos que ficam assim muito tempo expostos, que a gente tenha cuidado para que essa napa do estojinho não amarele, não fique feia. E se ficar, o que eu faço? Troca. Nós temos como fornecer todo esse apoio. Às vezes a peça ficou num lugar que pegou muita poeira, então muitas vezes eu não vendi, mas essa peça está um pouquinho oxidada porque ela pegou poeira. O que eu faço? Eu, enquanto lojista, eu posso usar das mesmas ferramentas que eu mostrei aqui,
fazendo essa simples limpeza com água quente e sabão neutro. Então isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos falando de produtos que eles encantam pelo olhar. Eles são produtos de conveniência. Eu vou chegar, eu já vou comprar, eu lembrei do presente que eu tenho que dar. E quem não gosta, que mulher que não gosta, né, de ganhar uma joia? Então muitas vezes um presente super indicado, tá aqui, pegou, levou, já fecha no estojinho, já coloca na sacolinha, totalmente perfumada, é uma delícia, né? Isso vai encantar, faz parte do cenário, né, de toda essa ideia da entrega do produto até aonde o cliente vai receber. Falando ainda de encantamento, uma dica que eu sempre dou é que quando a pessoa que está vendendo, né, realizando a venda, que ela sugira, se possível for, que a pessoa experimente. A gente tem que convir que nem todas as mulheres são iguais e muito menos têm as orelhas iguais. Vamos pegar esse exemplo, né? Então, às vezes, um brinco que pode ficar bonito na minha orelha, pode ser que na sua não fique. Então, essa proatividade no momento da venda, ela é imprescindível para o resultado final. E um ponto importantíssimo a se destacar. Diferente da minha época, que comecei lá quase 30 anos atrás, né? Que nós tínhamos que trabalhar todas as ideias do ponto de venda, das vitrines altamente criativas para atrair os clientes para que eles entrassem nas nossas lojas. Enfim, né? Hoje a gente tem recursos que a gente consegue fazer com que o cliente que às vezes até não nos conheça, vá até a nossa loja nos procurar por um simples clique no seu celular. Ele estava olhando o Instagram e ele se deparou com um brinco lindo, maravilhoso, com uma gargantilha perfeita para aquela ocasião que ele tem que ir, e isso vai levar o cliente para a tua loja. E como que eu faço isso? Hoje, todos os produtos da Radal são fotografados e vão para esse portfólio online que a gente acabou de mostrar, mostrando como é fácil e simples fazer reposições dos produtos. Partindo do fato de que eu tenho as fotos, a gente tem feito muitas fotos mostrando como usa o produto. Porque hoje está cada vez mais na moda as pessoas usarem mix de anéis, mix de brincos, e às vezes as pessoas não sabem como usa, como que combina. Lembra que a gente falava da elegância lá na frente, né? Do quanto o menos às vezes é mais, né? Então, hoje, quando a Radal vai fazer o envio do pedido para vocês, ela vai estar enviando para a pessoa responsável as fotos de todos os produtos que estão acompanhando aquela remessa. E com essas fotos, você vendedor, você vendedora ou a equipe de marketing, enfim, pode fazer uso para criar conteúdo para as lojas de vocês, postar e vender. Então, eu parto da premissa que não existe mais produtos que não vendem. Existem sim produtos que não são divulgados. Então, o nosso resultado vai estar na palma da nossa mão. Eu espero que essas informações tenham sido úteis, que possam fazer a diferença para você aí no dia a dia, porque na realidade vendas são números, não é? São números. Mas venda, acima de tudo, é encantamento, é emoção. E hoje a gente se dispõe a fazer um material como esse que a gente está fazendo por conta da importância que a gente dá para o teu negócio. E a gente quer que esse negócio dê certo, que não se restrinja a essa única vez. E que sim, que a nossa parceria possa ser duradoura e cheia de frutos. Então, é por isso que a gente pede que você coloque aqui informações que talvez não estiveram presentes nessa etapa do material, para que a gente possa estar agregando nas novas versões que nós vamos fazer e que você possa dar todas as informações possíveis e imagináveis para o seu cliente final, vendendo com muito entusiasmo para que a gente tenha sempre o que comemorar. Meu muito obrigada e ótimas vendas!